Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma tabela no HTML. Tá? Uma tabela HTML serve para criar tabelas, obviamente, dentro de um arquivo HTML, dentro de um site, ou serve também para dividir o conteúdo dentro de um site, né? Dividir espaços dentro de um site. Tá? Eu vou usar aqui o Excel para fazer um comparativo entre uma tabela no Excel e uma tabela no HTML. Então vamos lá, eu tenho aqui uma estrutura básica HTML, né? HTML, head, body, né? O corpo do site. E eu vou começar aqui criando uma tabela HTML. Bom, para criar uma tabela HTML, a gente tem que dizer, né, para o HTML que vai ser criada uma tabela. Então a gente usa o elemento table, né? Tag inicial do elemento table e a tag final do elemento table. Quando a gente escreve table/table, né, cria o elemento table, é como se a gente tivesse aberto um arquivo do Excel. Tá? Depois de abrir esse arquivo do Excel, a gente precisa formar essa tabela. Uma tabela é formada por linhas, né, que são essas daqui horizontais, e colunas. Tá? Então vamos para o HTML. Então no HTML a gente cria uma linha usando o elemento tr. Tá? O elemento tr. Abre a tag do elemento tr e a tag final do elemento tr. tr significa table row, né? Ou linha da tabela. Então a gente criou aqui uma linha. É como se a gente tivesse vindo no Excel e criado aqui uma linha. Feito isso daqui, por exemplo, ó, dividimos uma linha na nossa tabela. E aí dentro dessa tabela, dentro dessa linha, a gente pode colocar várias células, como células do Excel, né? Que na verdade, quando a gente coloca células dentro da linha, a gente está dividindo essa linha em colunas. Tá? Para colocar uma célula dentro de uma linha, a gente coloca o elemento td. Então, td/td. Então, a gente veio aqui e colocou aqui dentro uma célula, certo? Então, veja lá, temos uma linha com uma célula, né? Então, a gente tem aqui ó, uma tabela com uma linha e dentro dessa linha temos uma célula. Vamos salvar esse arquivo como HTML. Vou salvar aqui como tabela.html. Então eu escrevo .html ou escolho aqui o tipo de arquivo Hypertext Markup Language e clico em salvar. Então aqui tem uma tabela, uma linha e dentro dessa linha eu tenho uma célula. Célula então a gente cria com o elemento td, que significa Table Data. Table Data porque é onde a gente vai inserir dados, então onde a gente vai inserir texto ou vai inserir uma imagem. É a mesma coisa que no Excel, quando a gente quer colocar um texto, a gente tem que selecionar uma célula para poder escrever um texto, certo? Então sempre que a gente for escrever um texto, vai ser dentro de uma célula. Eu vou escrever assim, ó, linha 1, porque é a primeira linha que a gente criou, célula 1, da primeira célula. Então a primeira linha e a primeira célula que a gente criou. Vou salvar esse arquivo aqui. Então, quando a gente salva o arquivo e executa ele, por exemplo, no Google Chrome, no navegador, vai aparecer só o escrito, linha 1, célula 1. Por que acontece isso? Por que ele não mostra aquela divisão? Porque a gente tem que dizer para o HTML para que ele mostre uma borda. É a mesma coisa com o Excel, né? Quando a gente quer que apareça uma borda, a gente tem que colocar nele bordas, certo? Na tabela. É o que a gente vai fazer aqui no HTML. Dentro dessa tabela, a gente vai escrever o atributo border. Border igual, abre aspas, colocamos a espessura da borda e fechamos a aspas. Vou salvar o arquivo e vou atualizar aqui no meu navegador. Pode ver que agora ele tem uma borda. Então, tenho uma tabela com uma linha e dentro dessa linha, veja lá, eu tenho uma célula, certo? Se eu quisesse que essa tabela tivesse uma linha, só que duas células, uma do lado da outra, como acontece aqui no Excel, né? Várias células, uma do lado da outra. Basta, então, eu colocar outras células dentro da mesma linha, né? Então, por exemplo, aqui, ó, td/td. E vou escrever aqui dentro, ó, linha 1, célula
2. Então, eu estou na segunda célula da primeira linha da minha tabela. Vou salvar esse arquivo e vou atualizar o meu navegador. Então, eu tenho aqui uma linha, né, linha 1, célula 1 e célula 2. E se eu quisesse, então, criar mais uma linha, né, criar mais uma linha aqui, uma outra linha aqui embaixo na tabela HTML. Eu faria apenas o seguinte: criaria outra tr. Opa, tenho que fechar a tag tr. E dentro dessa tr eu vou colocar também duas células, certo? Então, td barra td. Vou escrever aqui dentro, então, linha 2, porque eu estou na segunda linha, então, primeira linha, segunda linha. Linha 2, célula 1. Então, eu estou na primeira célula da segunda linha da tabela. E aqui embaixo, linha 2, célula 2. Então, agora eu tenho uma tabela com duas linhas e dentro de cada linha eu tenho duas células ou duas colunas, certo? Vou salvar esse arquivo e vou atualizar o navegador. Então, tem uma tabela aqui com duas linhas e duas colunas. Vou dar um zoom aqui. Então, duas linhas e dentro de cada linha uma célula, duas células. Uma célula, duas células. Duas colunas. Vou aumentar um pouco isso. Vou fazer aqui uma tabela com três linhas e dentro de cada linha eu vou colocar três colunas ou três células, três TDs. Então, sempre lembrando, TR, Row Table, né, linha da tabela, e TD, Table Data, que é a célula da tabela onde a gente coloca texto. Eu não posso colocar um texto aqui, por exemplo. Eu não posso colocar um texto aqui. Sempre o texto vai ter que estar dentro de uma célula. Então, vou colocar aqui dentro da primeira célula da terceira linha, linha 3, célula 1. E aqui, linha 3, célula 2. E dentro de cada linha, agora eu vou colocar mais uma célula. Então, aqui, td barra td. Então, linha 1, célula 3, certo? E vou copiar agora essa célula dentro de cada linha, só vou mudar aqui o número. Então, linha 3, célula 3. Vamos salvar o arquivo e vamos atualizar lá no navegador. Então, tem uma tabela com uma linha, duas linhas, três linhas. Dentro de cada linha tem uma célula, duas células, três células, ou colunas. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode mesclar duas células da mesma linha ou duas células da mesma coluna, né? Como se a gente viesse no Excel e mesclasse essas três células, né? Vamos fazer aqui um esquema. Como se a gente mesclasse, por exemplo, essas três células que estão na linha 2, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar mesclando a célula 1 da linha 1 com a célula 2 da linha 1. Na verdade, eu vou fazer com que essa célula se expanda e ocupe o lugar dela e o lugar da célula 2. Então, vai ocupar dois espaços aqui nessa linha. Então, a célula que eu vou fazer é a linha 1 da célula 1. Então, eu vou aqui no Notepad++, estou aqui na linha 1, célula 1, e eu vou colocar o seguinte atributo nessa célula. CoSpan, ou seja, essa célula vai se expandir e ocupar outros espaços de outras colunas. Tá? Igual, abre aspas, e aqui eu falo o número de espaços que ela vai ocupar. Então, essa célula vai ocupar um espaço, dois espaços. Então, vou colocar aqui o número 2. Vou salvar o arquivo e vou atualizar meu navegador. Então, ela ocupou o espaço da célula 1, da coluna 1, e ocupou o espaço da coluna 2, jogando essas outras duas células para fora da tabela. Então, quem perdeu o espaço aqui
né, quem perdeu seu espaço aqui foi a célula 2, né, que foi a coluna ocupada. Então, na verdade, a gente precisaria excluir essa célula 2 para que a tabela não ficasse assim. Então, eu vou excluir aqui, ó, linha 1, célula 2. Eu posso excluir ou simplesmente comentar, fazer um comentário HTML. Tá? Abre o sinal de menor, exclamação, 2 hífens, e para fechar o comentário, 2 hífens e o sinal de maior. Quando eu salvar, esse código não vai mais funcionar aqui no navegador, F5. Então sumiu a célula 2, ficou só a célula 3. Então eu fiz com que a minha célula 1 se expandisse e ocupasse 2 espaços de colunas, né? 2 colunas. Agora eu vou fazer com que a célula 3 ocupe 2 espaços de células da mesma coluna, tá? Da mesma coluna aqui. Ou seja, que ela mescle linhas, né? Então, mescle a linha 1 com a linha 2, tá? Aqui nessa coluna. Então, como eu quero mesclar linhas, né? E eu vou usar aqui a linha 1, célula 3. Então, aqui, ó, linha 1, célula 3. Eu vou colocar nessa célula o seguinte atributo, row span, ou seja, essa célula vai se expandir e ocupar espaços de linhas. Eu vou dizer que vai ocupar o espaço da linha 1 e o espaço da linha 2. Então, são 2 espaços. Então, eu coloco aqui o número 2. Vou salvar o arquivo e vou atualizar o navegador. Então, veja só, ela ocupou o espaço das 2 linhas e jogou a célula 3 da linha 2 para fora da tabela. Tá? Então, eu vou comentar a célula 3 da linha 2. Então, a célula 3 da linha 2. Então, vou criar aqui um comentário para excluir a célula 3 da linha 2. Vou salvar o arquivo e vou atualizar esse arquivo no navegador. Então é isso, a gente criou uma tabela HTML, né, com 3 linhas e 3 colunas e mesclou 2 células, né, na mesma linha, né, mesclou a célula fazendo ela ocupar 2 colunas, né, usando o co-span, e mesclou a célula fazendo ela ocupar o espaço de 2 linhas, então row span, certo? Então aqui, ó, co-span e row span. E comentamos as células que sobraram. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.